Estamos de volta e agora vamos falar sobre a produção de soja no Brasil. A previsão para esse ano é que a safra seja de 132 milhões de toneladas, um crescimento de quase 5,5% em relação à produção anterior. E para saber mais sobre as repercussões do crescimento, tanto para o mundo do agro quanto para a economia do país, eu falo com Matheus Pereira, especialista em mercado. Tudo bem, Matheus? Olá, Vanessa, tudo bem comigo? Espero que seja tudo bem com vocês também. E é isso, né? O mercado da soja está por aí, a produção parece ser recorde, alguns problemas existem agora no processo de colheita. Espero poder contribuir agora um pouquinho com a gente tem aqui analisando, né, com quem nos assiste. Com certeza, Matheus. E as perspectivas para 2021, quais são? Pois bem, Vanessa, inicialmente a gente tem sim uma perspectiva de uma produção recorde, né? Apesar da produtividade por área não ter sido tão ali adequada. Infelizmente, vemos sofrendo desde o início do plantio. A gente tem que lembrar lá que desde quando a gente começou a colocar a semente de soja no chão, lá em setembro de 2020, a gente já tinha alguns problemas com a falta das chuvas e esses problemas vieram se estendendo até agora. Só que agora com problemas diferentes, né, pessoal? Acredito que muitos já saibam, né, mas cabe sempre ressaltar que a gente tem agora, tem presenciado, né, um excesso de chuvas em regiões do centro-norte do país, especialmente norte do Mato Grosso, norte de Goiás, todo o estado de Tocantins, onde esses excessos pluviométricos, né, têm impedido a colheita da soja, diminuindo não só a produtividade por hectare, mas também a qualidade da soja retirada do campo. Eu só irei concluir que a perspectiva, sim, é de uma safra cheia, porém de uma qualidade ainda duvidosa, que a gente só vai ter certeza ao final do ciclo de colheita, que vai estender ainda por mais 4 a 6 semanas. Cada região pode ser afetada de uma forma, é isso, né, Matheus? Por exemplo, alguns estados teve chuva tardia, outros estão agora no período de colheita, muita chuva, né? Então, isso são fatores que podem atrapalhar essa safra, como se diz, essa produção recorde que está esperando. Exatamente, Vanessa. Eu sempre lembro, né, que a produção é recorde e a produtividade não. A gente tem uma produção recorde hoje consequência de um aumento de área, não por conta de uma produtividade maior. E por que isso acontece? Porque é justamente como você está dizendo. As diferentes regiões do Brasil hoje que produzem, né, enfim, são quase todos os estados hoje produtores de soja no país hoje, e cada estado sofre ou sofreu, né, por problemas diferentes. Atualmente a gente tem alguns estados mais graves, né, como eu já disse, norte do Mato Grosso, norte de Goiás e Tocantins, enquanto há outros estados sobre um cenário agora bem adequado para a colheita. Então, tá bem variado, né, o que cada região tem sofrido. Entendi. E essa segunda onda aí da pandemia, de que forma que ela pode impactar na produção aí, como se diz, na produção de grãos aí do agro, ou em geral, no agro em geral, de que forma que ela pode estar impactando? Pois bem, Vanessa, a gente vê que o Covid como um todo, né, ele influenciou no setor agrícola de uma maneira negativa para a inflação dos alimentos, mas positiva à venda do grão in natura, né? O produtor rural hoje no Brasil tem vendido soja e milho a preços recordes, jamais observados. Soja hoje, em média, no Brasil tem custado entre 150 a 160 reais por saca, enquanto que há 12, 18 meses atrás, essa mesma saca de soja custava ali algo em torno de 60 a 80 reais, dependendo da localidade dessa soja disponível. Então, essa soja quase que dobrou, mais que dobrou de valor em algumas regiões. Consequência disso, não só uma demanda agressiva, mas também um dólar muito valorizado frente ao real, que foi uma consequência e um gatilho disparado principalmente pelo Covid. Segunda onda do Covid ressalta novamente essa manutenção de um dólar valorizado frente ao real e preços recordes ainda da venda do grão, da soja e do milho, acarretando, né, então, a manutenção da inflação no setor de alimentos. Com certeza. E em relação ao preço, você acabou de falar, e a demanda internacional, como que está hoje? Demanda internacional, Vanessa, a gente está vivenciando níveis recordes, né? A gente nunca teve uma demanda tão agressiva, tanto por soja quanto por milho, de grande parte de uma demanda de origem asiática, né? Asiáticos estão comprando o que for de soja disponível hoje, assim como de milho, né? Asiáticos que até então não eram compradores em insignificância, de um ano para o outro se tornaram compradores agressivos também de milho.
Mas focando no caso da soja, a gente tem uma demanda extremamente acelerada e uma oferta ainda comedida, né? Como a gente acabou de dizer há alguns minutos atrás, né? A gente tem problemas de safra aqui no Brasil que acaba limitando o crescimento de oferta, né? Limitando o crescimento de produção, enquanto que a demanda está consumindo o que tem. A gente hoje tem boca para encher e infelizmente não tem alimento para esse tanto de boca quando a gente faz essa analogia com o mercado da soja. Entendido. E tem bastante produtores aí que também estão pensando na rescisão de contratos, né? Como que você vê essa situação? O que esse produtor pode esperar? Olha, Vanessa, a gente tem sim escutado bastante produtores falando sobre isso, né? Nós, aqui da Pátria Agronegócios, a maioria dos nossos clientes são produtores rurais, né? Aí sim, tem dito, tem falado, tem se criado esse boato. Grande parte desses contratos, dessas rescisões contratuais, Vanessa, elas são provenientes de impedimentos de entrega por conta de clima, né? O produtor que tem ali, tinha um contrato para ser entregue agora, ele eventualmente não conseguiu entregar por conta de uma intempérie climática, né? Um excesso de chuvas que não deu prazo limite para a entrega daquela soja, ou uma falta das chuvas, né? Como aconteceu em algumas regiões do sul do país, onde também talhões que tinham sido vendidos, né, a futuro, agora não tem toda aquela produção esperada, né, para ser entregue o contrato. A gente tem escutado mais falando sobre rescisões contratuais por problemas de meteorologia do que por oscilações no preço. Oscilações no preço a gente tem escutado um ou outro, mas a grande maioria dos produtores rurais hoje estão, sim, honrando seus compromissos de entrega, assim como aqueles que estão sendo afetados por clima estão procurando soluções jurídicas. E para finalizar, Matheus, qual que é a análise que você faz do cenário econômico atual, tanto para os produtores como para a sociedade no geral, né? O que eles podem esperar? Olha, primeiro falando exclusivamente para o setor agrícola, né? Depois a gente respinga sobre o que pode afetar na sociedade como geral. A gente vê que, como eu já disse, uma demanda muito agressiva pela soja, pelo nosso grão aqui no Brasil, assim como as proteínas animais, né? A gente tem colocado cada vez mais soja, milho, carne vermelha para fora do país, por conta que hoje os preços dessas commodities agrícolas elas estão em dólares por tonelada a preços ainda razoáveis, né, já observados no passado. Enquanto a gente converte, Vanessa, essas commodities agrícolas, a soja em específico, em reais por saco, a gente tem sim vivenciado preços jamais observados na venda do grão disponível aqui no Brasil. Então, como há uma demanda agressiva, e essa demanda agressiva está habituada a pagar esses valores em dólares por tonelada, com o dólar desvalorizado aqui no Brasil, a gente tem a manutenção dos preços da soja, do milho, da carne, ainda em patamares elevados, né? Então, enquanto a gente tiver essas agressivas exportações, uma demanda asiática muito robusta pelos nossos produtos aqui no Brasil, a gente vai ter ainda uma escassez do produto aqui internamente no país, o que acaba acarretando, né, na manutenção dos preços altos das gôndolas, né, dos supermercados aí de produtos derivados da soja, do milho, de proteínas animais. Então, por um lado, pelo setor agrícola, continua favorável o cenário, né, ainda que preços ainda mais elevados são esperados nas próximas semanas, nos meses, mas em contrapartida, a população, a sociedade brasileira, infelizmente, a gente deve continuar presenciando toda essa inflação no setor dos alimentos, que foi disparada aí com o Covid lá em março, fevereiro do ano passado. Situação difícil, né? Muito obrigada, Matheus, pela participação. Seja bem-vindo aqui no Vida no Campo. As portas do Vida no Campo estão abertas para você. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço o espaço, Vanessa. Espero ter contribuído com todos que nos assistem do outro lado da telinha. Um grande abraço para ti, um grande abraço para todos.